Em relação ao que eles estão falando, o maior problema do Neymar é ritmo de jogo. O Neymar não tem ritmo de jogo. Eu convocaria ele em março, se ele estivesse bem. Se a convocação é hoje, sabe a quantos ele não iria. Sabe há quantos programas nós estamos falando isso? É, eu sei. Já faz uns 10. Não, que nós estamos dizendo. Se ele... O Ancelotti foi o primeiro a falar. Perfeito. Se ele tiver 100% de condições, será convocado, porque joga na seleção brasileira e joga em qualquer time do mundo. Mas ele, Galvão, o que falta a ele é esse ritmo de jogo. Ele ficou irritado, errou. Concordo com o Vanderlei. O treinador quis tirar ele, faltava 5 minutos, pensando no outro jogo, da importância dele, do cartão amarelo. O jogo contra o Palmeiras em casa, ele tinha cartão amarelo, é isso? Entendeu? Concordo. Claro que pode. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Essa coisa que nós discutimos lá atrás, ou até falar isso aí, num outro programa, que o Ancelotti está acima de tudo e que não pode ligar para o Neymar. Cara, eu, se sou o técnico da seleção brasileira e quero contar com o Neymar, independente se é o Ancelotti, seja quem for, eu vou dar uma ligada para ele. Uma ligada do Ancelotti para falar, Neymar, presta atenção, se você voltar, e ele ligar, eu vou falar que eu falei com o outro jogador, eu vou ligar assim, Neymar, presta atenção, você jogar, eu quero você na seleção. Olha como é que muda. Se você jogar, você vai ser convocado, porque você é um grande talento. Mas nem mandar recado. Eu nem sei se ele ligou. Mas nem isso é um problema dos dois. Mas não é mandar recado, é você ir lá falar. Agora diz que é proibido o treinador da seleção falar, mas fala no clube, não fala na seleção. Não vem nenhum problema ele tem que falar. Não vem nenhum problema de ligar. Por exemplo, falei com o Ronaldo, presta atenção, quando eu convenho com ele para a Copa América. Vamos fazer um trabalho com você para você emagrecer. Ele, beleza, tamo dentro. Porra, cara. Não tem nenhum problema de você, o treinador, conversar com o jogador. Galvão, você acompanhou a Copa do Mundo e você sabe das histórias que eu vou contar aqui. O doutor Runco ligou para Rivaldo e para Ronaldo. O doutor Lídio bancou o branco junto com o Moraci para ir para a Copa do Mundo. Por que os médicos da seleção, junto com o Ancelotti, não podem ligar para Neymar e dizer, meu irmão, senta aqui? Você está falando de coisas diferentes. O Barcelona disse, e o Ronaldo Tamanães disse que não convoque o Rivaldo e não convoque o Ronaldo, porque eles não terão condição de jogo na Copa do Mundo. Perfeito. O Runco foi lá, fez os exames e garantiu ao Filipão, pode convocar que eu garanto que eles jogam. O médico. E o Lídio disse também, pode convocar o branco, que ele vai se recuperar durante a Copa. E na hora que o Ronaldo foi expulso, ele foi fundamental no jogo seguinte. E não podemos fazer isso com o Neymar? É diferente. Não é, não. São coisas completamente diferentes. Eu estou falando de contusão, meu Deus do céu. A minha perna está machucada. Mas daqui 15 dias você vai ficar bom. Ah, eu não estou conseguindo correr. É outra coisa. Não, mas não é isso, são coisas diferentes. Não é clínico, né? O problema do Neymar não é clínico. Mauro. Não é clínico, ele não está machucado. São coisas diferentes, mas eu acho o seguinte, o Neymar, independentemente de Ancelotti ligar ou não, ele tem que decidir se ele está afim de se preparar para a Copa. Porque se Ancelotti não ligar, vai ver se ele está afim ou não vendo os jogos. Ele vai ter uma chance, janeiro, fevereiro e comecinho de março já sai a convocação, talvez até seja no final de fevereiro. Por quê? O campeonato começa dia 28, brasileiro. Então o Santos vai começar a se preparar no começo do mês. O Campeonato Paulista começa antes. Então, assim, se o Neymar tiver afim mesmo, vai passar o Réveillon normal, vai se reapresentar e arrebentar de treinamento até 28. E aí o Ancelotti vai ver ele no Campeonato Brasileiro. 28, fevereiro, ele vai jogar 10 jogos do Brasileiro e talvez os 11 do Paulista para mostrar se está bem. Então ele tem 2 meses, independente da ligação, que é uma decisão dele. É diferente de um jogador machucado. Não, o Ronaldo, o negócio dele é o Ronaldo, quando arrebentou a patela, ele foi levado para os Estados Unidos e disseram, vamos levá-lo para o melhor médico que existe para fazer uma cirurgia. E o Ronaldo, tivemos vendo, estive com ele anteontem, vou estar com ele amanhã. O médico americano disse para ele, eu vou lhe operar, você vai rezar e se esforçar muito para voltar a andar normalmente. Diz que ele nunca mais jogaria futebol. Ele bateu a porta na cara do médico e foi para a França. E foi se operar na França com o médico que disse para ele, se você vai fazer o seguinte, vou te operar, você vai descer lá, perto lá do sul da França, vai te internar numa clínica e vai passar lá 6 meses trabalhando 14 horas por dia. São coisas diferentes. Cada uma do seu tamanho, cada um com a sua vontade. Entendeu, Mauro? Então, é o que eu estou dizendo. Então a lesão do Ronaldo ela é muito mais grave do que a do Neymar, para mim.
ela se torna muito mais grave. O que ele tá falando, Mas o que eu estou dizendo, mas o Runco disse ao técnico, pode convocar o Ronaldo porque ele vai jogar. E o doutor Neylor Lasmado, tá bom, pode falar isso também? Conversar com o Neymar e dizer, vou te levar à Copa. Não, porque aí não é contusão. Ele não é problema clínico Não do é Neymar, problema de gente. contusão, Ricardo. Mas ele machuca toda hora. É o problema físico. Mas aí é o físico. Gente, Moraci sentou com o doutor. Peraí. É a mesma coisa do Branco. Foi o Moraci que sentou com o treinador e falou: leva que eu bato no peito. Eu boto o Branco pra jogar. Doutor, eu também. Foram os dois, pô. Esse é o problema físico, Ricardo. Mas, ele meu tem que irmão, estar bem o problema fisicamente. é o preparador físico. Neste momento, mas o problema do Neymar é físico. O problema da Não contusão sei já se é só passou. físico, não. Não sei se é só Ele não tá machucado, pô. Alguém tem que explicar isso. Eu só falei uma coisa, seguinte. O problema do Ronaldo é uma coisa, do Branco é outra, e do Neymar é outra coisa. São coisas diferentes, tá certo? E o Galvão tem razão. A única coisa que tem é o seguinte: o treinador não é pedir de ligar, mesmo pro Neymar, que não seja um problema de lesão, de poder ligar e falar: meu garoto, presta atenção, você quer a Copa do Mundo? Tem aqui isso aqui. Se você tivesse vai lá a força, um incentivo. Sabe o que acontece? Eu vou falar o seguinte aqui: eu peguei um jogador chamado Pedrinho, que é o presidente do Vasco hoje da Gama. Presidente do Vasco da Gama aqui. Ele jogava 2 jogos, 3 jogos por temporada. Eu preguei, botei ele com uma psicóloga, com um departamento e não sei o quê. Ele jogou 52 jogos comigo, que falta, às vezes, um pouco de carinho. O cara só tá tomando pancada. Exatamente. Será que alguém não pode dar um pouco de carinho pra ele? Vem cá, meu garoto, tá vendo aqui? Você vem aqui, se você jogar, pô, tu vai ter tua vaga porque você joga muita bola. Agora preciso que você colabore, que você coopere com a gente, pô, mostre que você quer. Então uma conversa do treinador falando com ele, cara. Não vem nenhum problema nisso. Não vai denegrir o Ancelotti. Eu também não vejo problema Não vai denegrir o Ancelotti absolutamente nada, cara. Eu não vejo problema não. Não tô falando que você fala. E digo sempre aqui, torço para que ele se recupere, para que esteja inteiro e para que jogue uma grande Copa do Mundo, porque é um jogador diferenciado. Não tô falando o que você está falando. Tô falando o seguinte: eu acho que não tem problema nenhum, tá, de um treinador da seleção brasileira, ou seja, do clube, ir lá. Eu acho que assim, você deu o seu exemplo, você é treinador de seleção brasileira e conversou com o Ronaldo. Não, eu acho que o Neymar, nessa turbulência toda que está, ele não é líder, ele tem uma inconsistência, desde quando ele começou com a briga que ele teve com o Dorival Júnior lá atrás, o comportamento dele de hoje não é diferente do que ele teve lá com o Dorival Júnior lá atrás, com um treinador. Pô, tu me tirou? Só que lá atrás ele ofendeu o cara, hoje não ofendeu. Me tirou, me levou na gozação, mas é um comportamento que vem de anos e anos dele assim. Os caras davam porrada e não queria, então esse comportamento dele veio o tempo todinho. Agora, assim, cara, eu acho que ele precisa de liderança, não tem isso, não tem? Eu vou lá dar uma conversada com esse cara. Meu garoto aqui, a porta tá aberta. Vai ou não vai? Tem a chance pra você agora, você tem que mudar. Ancelotti, cabe a você. Então a gente se quiser, eu faria isso aí. Todo mundo aqui, todo mundo torce para que ele jogue uma barbaridade que vá para a Copa do Mundo. Apenas estava dizendo ao Ricardo que o caso dele, com o que aconteceu na Copa, eram contusões, esse é condição médica que vai fazer condição técnica. E porque eu quero colocar para conversar com a gente aqui, um cara que está fazendo um trabalho espetacular. A gente tem acompanhado os jogos do Mirassol, mas ontem eu tive a oportunidade de transmitir o jogo do Mirassol. O Rafael Guanais, ele é um ex-jogador, tem 44 anos, então faz parte de uma idade jovem, ainda como técnico. Ele treinou, por exemplo, foram tantos clubes, treinou o Operário do Paraná, treinou o Atlético Goianiense, ele tem uma formação nos Estados Unidos, tem uma formação na Argentina e impressiona o time do Mirassol. A mim impressiona bastante, tem impressionado, e a campanha é fantástica. Sim. A campanha é fantástica, não perdeu nenhum em casa. E o Abel ontem disse: quero dar parabéns porque o Mirassol foi superior ao Palmeiras durante o jogo inteiro. Todo. E quero dar parabéns ao técnico por o trabalho que ele está fazendo. Bacana do Abel também. Nossa, também falar isso. Rafael Anás, cadê você? Onde é que você está? Está em Mirassol? Ontem, cara, você pulava, gritava, você estava nervoso ontem. Primeiro, antes de mais nada, eu quero te agradecer o carinho na entrevista que você deu antes do jogo. Muito obrigado. Não mereço aquilo tudo não, mas muito obrigado pelo carinho. Você, como é que está a cabeça agora? E teria sido essa vitória de ontem, porque era o dia dos 100 anos do Mirassol. Olha a importância, a posição que tem. Ele agora abriu 6 pontos para o Bahia, 7 pontos para o Botafogo, para estar direto em quarto para a fase de grupo. Desse campeonato de grandes momentos, a vitória mais forte, mais importante, foi a de ontem. Seja bem-vindo.
Fala, Galvão, tudo bem? Um abraço a vocês, a você, todos os amigos da mesa. Uma honra poder estar falando com tantos grandes nomes aí do futebol brasileiro. O que eu falei antes do jogo nada mais é do que a verdade. E aí posso estender esses cumprimentos também para Vanderlei, para Ricardo, para o Mauro, para Casão. Então, privilégio estar podendo bater esse papo com vocês. Ontem foi o jogo mais importante da história do clube, da minha história, da minha trajetória profissional também. Então, uma emoção muito grande. Eu sou realmente muito intenso ali na beira do gramado, procurando sempre respeitar todos que fazem o futebol. Então, foi uma noite muito especial para mim, uma noite ainda mais especial para o clube. Então, eu quero mandar um beijo para toda a Mirassol, mandar um abraço para todos os meus jogadores, todos os nossos companheiros. Eu não tô achando ruim essa parada da FIFA, não, depois dessa vitória, viu? Vai ter um sabor, tem mais dia para eu saborear isso aí. Serve para uns, não serve para outros. Mas a questão de saborear. Mas vai que você parado, o seu time vai. Você mudou o time 2, 3 vezes durante o jogo, à medida que o Abel ia mudando o time dele, e saía e dominava o jogo, e mereceu ganhar o jogo. O Casão quer falar com você. Boa noite, Rafael. Parabéns pelo trabalho. Seu time é muito bom, joga muito bem, é gostoso de ver. Para mim, é a revelação do campeonato. Escrevi até um texto já um tempo atrás, já faz tempo que era a revelação do campeonato. Eu queria saber de você o seguinte: quais são as suas referências de treinadores, quando você começou a se formar como treinador, as suas referências como treinador e estratégias táticas? Assim, o que você viu na sua vida de times jogando, que você falou, porra, isso aí é legal, porque assim, eu vou dar meu exemplo. Pô, eu adoro a Holanda de 74, o Milan do Arrigo Sacchi, o Flamengo de 81, são times que são inesquecíveis para mim. Se eu fosse um treinador, a minha base seria essa daí, Rinos Mitchell e tal. Quais foram as suas referências como treinador e o que você viu durante a sua vida que te encantou tanto, de esquema tático, de estratégia e tudo mais? Casão, o time que eu mais gostei até hoje de ver jogar foi o Barcelona do Guardiola, se eu não me engano, 2008, 2009, eu acho. É uma equipe que... Esse teu elogio que você fala que gosta de ver a equipe jogar, isso é algo que remete à emoção, transborda em relação a ponto em tabela, em objetivo pessoal, é algo de gostar do jogo de futebol, né? Então, esse é um grande elogio, eu te agradeço muito. Eu também gostava muito da Holanda de 74, né? Principalmente a loucura na pressão, né? De não ter uma preocupação com linhas e etc., mas de estar conseguindo executar pressões. Então, sempre foi uma referência importante também. Barcelona, a Holanda e aí tantos outros times, né? Que o Santos do Giovanni foi sempre um time que eu gostei demais de ver. Então, temos algumas referências de como treinador, o próprio Guardiola, alguns treinadores brasileiros. O Luxemburgo mesmo era um cara que sempre mexia muito bem no intervalo, tinha uma ótima leitura de jogo. Então, eu sempre gostei muito de futebol, assisti muito futebol. Então, fui tentando criar repertório, não só com as equipes, com os treinadores, mas com as alternativas que o futebol foi mudando ao longo do tempo também. Aí você, pelo que você falou agora, você gosta de futebol há muito tempo, porque você falou da Holanda de 74, você tem 44 anos, você era pequenininho. Quando via a seleção da Holanda, quantos anos você teria ali? 44, 74, 84, 94, 2004, 2014, você nasceu, você não tinha nem nascido, cara, você viu depois. Eu sou de 81. Sou de 81. Ele viu depois. Você vai falar, mas eu queria colocar com o Luxemburgo, você citou o Luxemburgo. É o técnico com o maior número de títulos, de títulos brasileiros. Para muita gente, eu concordo muito com isso, o Zagallo, para mim, é o máximo que existiu como técnico do futebol brasileiro, e o Luxemburgo vem ali.
Vem ali na cola e por tudo que ele fez. Então eu acho que uma conversa de vocês. Luxemburgo, o que você acha desse trabalho que o Rafael está fazendo? Eu quero dar os parabéns, mano. Um trabalho maravilhoso, né? E, assim, para mim, eu vou reportar o Luxemburgo lá atrás. Que é pegar um Bragantino e disputar um campeonato, ganhar um campeonato, onde você sai fragilizado, essa é a grande verdade, né? A estrutura do Mirassol hoje é uma das melhores que tem no Brasil, te oferece essa condição, mas você sai da competição, se ninguém falasse que o Mirassol ia fazer o que você está fazendo aí, todo mundo estava meio que, não ia ser acontecer. Então, eu fico feliz de você olhando os jogos do Mirassol, ele tem uma situação definida tática. Você sabe que a tua equipe quer taticamente. E as nuances todas são aquilo que o jogo permite. A cada jogo, você usa uma estratégia diferente daquilo que o jogo cabe para aquele jogo. Tem hora que você fazer uma marcação, mas perde, pressiona na frente, eu tenho visto que você faz. Tem hora que você não precisa fazer, você faz a marcação já no teu campo. Você traz time para o teu campo para explorar o contra-ataque, dependendo do resultado. Então, todas essas coisas eu já vi você trabalhar dentro de um jogo que é o que o técnico tem que fazer. O intervalo do jogo é um dos momentos mais importantes que tem para o técnico poder fazer aquilo que observa no primeiro tempo, porque você não consegue trabalhar dentro do campo, dentro as mudanças que você tem que fazer, que elas são muito difíceis e muito rápidas de acontecer. Então, é assim, cara, eu fico feliz de você, um brasileiro, né, dentro de uma equipe, porque quando nós estamos falando de futebol brasileiro, das coisas que precisam acontecer, cara, imagina se nós tivéssemos um estrangeiro dirigindo no Mirassol e impedindo a vaga de um brasileiro que está mostrando a sua qualidade. Não que eu seja contra aos estrangeiros estar aqui, muito pelo contrário. Não vejo que tenha vir todos, porque senão você não teria oportunidade. No esporte, tendo 2 portugueses antes de vir o brasileiro que está lá caindo lá. Então eu acho assim, cara, que você está mostrando o seguinte, que o Mirassol não tem nenhum jogador estrangeiro, que é muito bom para aquilo que o Galvão falou, junto com o Casa agora, sobre que os times vão precisar de ter jogadores, elenco para jogar, que a base não está jogando tanto do Flamengo, não joga tanto, a base já do Palmeiras não vem para poder ter elenco, essa é uma maioria que vem de fora, e você está com um brasileiro jogando e encarando todos de frente e com um trabalho maravilhoso. Parabéns, eu acho que você tem um futuro brilhante pela frente, obviamente depender não só desse campeonato, vai depender porque daqui a pouco você vai ter um outro momento em que vai exigir muito mais do que está exigindo você no Mirassol. O Mirassol não tem aquilo que outras grandes equipes têm, da cobrança, da imprensa, da coisa que acontece, que mexe no emocional do treinador. Mexe na parte emocional do cara, que ele fala assim, cria dúvidas demais, tá? E aí você complica. Mas eu acho que você está num momento brilhante. Eu quero falar para você o seguinte, cara, como é que é o Paulinho perto de você? O que ele está te ajudando? Aí. Vanderlei, primeiro, cara, eu queria te dizer parabéns pela tua carreira, por toda a contribuição que você trouxe pro futebol brasileiro. Tua carreira fala por si só, mas você chegar no Real Madrid, você dirigir tantas feras, tudo que você já teve como influência para treinadores mais jovens, então é fantástico a tua carreira, meus parabéns por tudo que você contribuiu e que até hoje você contribui. Sobre os aspectos táticos e estratégicos, e aí já juntando com aquilo que as equipes grandes precisam conviver, a nossa pressão é uma pressão diferente, né? Porque a gente não tinha o mesmo, por exemplo, orçamento que clubes grandes, só que a gente tinha alguns valores que eram muito importantes para nós, né? Como a parceria, como a coragem, como já ter uma estrutura muito bem preparada para se disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. E aí as convicções, né, em relação a como nós queríamos jogar, independente do cenário, de se jogar dentro, fora de casa, o adversário, né? Então hoje eu posso falar porque a gente jogamos contra o Palmeiras os 2 jogos, fora e casa, e conseguimos 4 pontos, mas além dos pontos, o desempenho, principalmente ontem, foi até o Abel mesmo, o Abel mostrou a grandeza dele, enaltecendo a performance da equipe. Jogamos contra o Flamengo no Maracanã também, tentando jogar, perdemos o jogo, mas mantendo as nossas ideias. Então, é algo que realmente a gente vai se preparando muito no nosso dia a dia. A gente tem mais tempo que esses times para trabalhar, então conseguiu utilizar bem esse tempo para que a gente possa ter uma equipe com identidade, uma equipe que seja intensa,
e uma equipe que vai dia a dia procurando se desafiar a encontrar a sua melhor versão. Vamos lá, Mauro. Bom, Guanais, parabéns. Trabalhei, estava no Mineirão no primeiro jogo. Você perdeu para o Cruzeiro. O Cássio acho que ainda defendeu um pênalti naquele jogo. Você perdeu 2-1 com um pênalti defendido. E ficou claro ali que o Mirassol ia ser diferente nesse campeonato, exatamente por jogar ou em casa ou fora. Era a sua estreia, se eu não me engano, inclusive. Né? Você começa um campeonato, era a sua estreia. Enfim, parabéns, e já mostrou naquele primeiro jogo a sua vontade ofensiva. Aí o Luxemburgo tocou nesse ponto que a gente, desde o começo, virou reportagem e tal. Mirassol é o único time do campeonato que não tem nenhum estrangeiro. Isso é por acaso, por coincidência, ou porque não foram procurar lá fora. Ontem até brinquei que você trouxe um jogador que passou pelo Bolívia, pelo Cerro, mas é brasileiro, vocês foram buscar lá fora. É o Chico, né? Buscou o Chico. Por que não tem nenhum estrangeiro assim? Você, olhando a análise, achou que não havia necessidade, está muito satisfeito com o plantel todo brasileiro? Mauro, é legal essa lembrança do jogo do Cruzeiro, cara, porque ali era muito importante, mais que o resultado, era plantar essa semente para os jogadores de que era possível a gente jogar futebol, né? Então, uma ótima lembrança. E até o Luxemburgo falou do Paulinho. Paulinho, Juninho, e aí nessa montagem do elenco, a gente consegue pensar em algumas mentes ali para as decisões que precisam em relação, por exemplo, à reformulação que o elenco passou, né? Então, é importante não só a capacidade técnica individual, tática, mas é importante que o extracampo também seja um extracampo condizente com a cultura do clube, com aquilo que é realmente um clube que se preocupa muito com a imagem que passa e de se ter jogadores que você consiga ter uma identidade forte de trabalho, né? E os estrangeiros nem sempre você consegue recolher muitas informações nesse quesito. Então você consegue observar jogos, consegue ter as características dele para aquilo que é o modelo de jogo, mas não tem tanta informação assim sobre o que é o comportamento. E isso pode afetar diretamente o nosso ambiente. E um dos grandes valores nosso é o ambiente da gente ter parceria, ter coragem e a gente conseguir trabalhar todos no mesmo sentido. Então, o estrangeiro, nesse momento, para nós, gerou um pouco de dúvida nessa competição. Falar em estrangeiro no confronto com o brasileiro, chegou para você a informação, porque me impressiona o seu time, como ele ocupa os espaços. Não é aquela marcação, pressão, que é aquela correria desenfreada para cima, e um carrinho daqui, trombada dali, mas ele ocupa os espaços do adversário e impede o adversário de fazer seu jogo normalmente. Para mim, chegou a informação de que teria chegado também a você, que o Sampaoli, antes de jogar contra o seu time, armou um time com 13 jogadores para ter menos espaço, para poder jogar contra o seu time. É verdade isso? Chegou isso para você? O São Paulo foi gigante também, ele foi lá no vestiário pós-jogo, tivemos uma charla muito buena, então conversamos um pouquinho em espanhol, um pouquinho em português, e ele falou um pouco daquilo que foi a preparação estratégica do Atlético para jogar contra nós, que é a nossa primeira fase de construção, uma primeira fase de construção com bastante repertório, e ele adotou uma postura de esperar um pouco mais a nossa equipe, defendendo no campo dele para ocupar um pouco melhor os espaços na fase defensiva, porque justamente via que teria dificuldade de nos pressionar. E aquilo que você falou sobre a ocupação territorial no campo ofensivo, né, Mar? A gente procura treinar com alguns gatilhos de pressão para que a nossa subida seja uma subida sincronizada e coletivamente que a gente consiga ocupar bem os espaços, porque a gente está com o meio campo todo para trás de nós, nosso goleiro alto, então podemos ter o Palmeiras alongava muitas bolas, por exemplo, então a gente já nesse jogo adotou determinados cuidados com a relação do Flaco e o Roque em cima dos nossos dois zagueiros, e aí uma proteção na frente dos dois e o nosso goleiro como cobertura da linha. Então são algumas coisas que a gente vai criando, táticas e estratégicas, pensando na identidade de jogo e nas nuances de cada adversário. Mas acho que é uma honra, não, um técnico como o Sampaoli, dizer que para jogar contra o time dele, armou um time com 13, para ter menos um jogador dele ter menos espaço. E nessa questão do Sampaoli, que foi conversar com você no vestiário e fazer elogio, você já deve ter escutado, mas escutem todos, o que o Abel falou
depois do jogo em relação ao desempenho do time do Mirassol e ao trabalho dele. Vamos ouvir. O que me incomoda é a forma como nós hoje jogamos e como o adversário foi muito superior a nós em todos os níveis. Isso incomoda-me. Agora, se eu pego nos nossos 2 golos que sofremos e vou analisá-los, vou encontrar coisas que não gosto e que não podemos e muito fáceis de perceber que como equipa temos que fazer muito melhor nesses 2 lances específicos dos golos que sofremos. Mas, volto a dizer, eu acho que o Mirassol na primeira parte foi muito melhor que o Palmeiras. Então tá aí o elogio, vindo de um grande técnico. Só você não falou, Ricardo, alguma coisa rapidinho pra gente poder liberar, já só tá dar um tarde. abração ao Rafael, parabenizar ele e a parte física desse time é maravilhosa. Fisicamente é um time que corre, não é esse jogo, todos os jogos que eu assisti da equipe do Mirassol, parabenizar, Rafael, você e todos que fazem essa composição do Mirassol. Né? E eu queria te perguntar só uma coisa, Reinaldo, Gabriel, qual a importância desses jogadores experientes para o elenco? Porque eu trabalhei com o Reinaldo, ele é muito bom de vestiário. Então o vestiário seu, eu noto que ele é muito leve. Ricardo, é uma honra primeiro a gente receber o elogio de Sampaoli e de Abel, 2 grandes aí do futebol brasileiro que histórias falam por si só. Você foi um dos grandes zagueiros que eu já vi jogar como torcedor de time. Então, você era um monstro como zagueiro, cara. Você dava aula na tua posição e eu gostava muito de te ver jogar, tá? E Gabriel e Reinaldo, a vivência que eles têm nesse alto nível, junto com Paulinho, por exemplo, que sempre trouxe o mais alto nível de conhecimento em relação ao adversário, mentalidade. Então, são caras, Walter também, né? Alguns outros nossos ali, mas para citar esses 2, não só em relação à capacidade que eles têm da leitura de jogo, da influência que eles exercem no elenco, mas a experiência que eles têm nesse nível, né? Então o Gabriel não estava iniciando nos últimos jogos, mas para mim era uma escolha certa para esse jogo e ele conseguiu ser decisivo, além do ambiente, né? O ambiente nosso é maravilhoso. Um dos pontos é que os nossos líderes são líderes extremamente positivos, que influenciam positivamente todos os outros. Então, como eu falei, o Gabriel não iniciou os outros jogos e ele sempre teve a mesma postura, iniciando ou vindo do banco de reserva ou quando não podia tá jogando. Então, esse é um dos grandes valores do Mirassol. Muito bem, então eu quero te agradecer demais, mas quero prestar uma homenagem também. Você falou no Gabriel, o primeiro gol foi tão rápido que não deu tempo nem de eu aquecer a garganta. Ficou difícil de gritar o primeiro gol, porque não sei se os jogadores estavam aquecidos, eu não tinha aquecido a garganta ainda. Então, vamos lá com os gols. Eu tive o prazer de narrar os gols, nada em relação ao Palmeiras. Pergunta se aquele lateral é treinado, Galvão, ou o Reinaldo botou ali por acaso. Aquele lateral é treinado, que aquilo ali é assistência. O cara bater escanteio não é assistência coisa nenhuma. Aquilo é treinado, cara do segundo gol? Galvão, muito bem treinado pelo nosso auxiliar da casa, que é treinador de bola parada, chamado Ivan Baitelo. Olha lá, tá vendo? Tem 25 anos de clube e ele fica responsável pelas bolas paradas. Se eu fosse você, abraço pro Ivan. Se eu fosse você, não teria falado isso, porque agora todo time vai saber que o Reinaldo vai meter essa bola na cabeça de... Né, Casa? Vai meter essa bola na cabeça de alguém por ali. Vamos lá aos gols da vitória do Mirassol, para que a gente possa liberá-lo, e quero te agradecer muito pela presença. Vamos lá, roda aí. E lá vem o Mirassol, lá vem pela direita, Lucas Ramon tentou tirar o cruzamento, chegou agora a batida, gol! É do Mirassol! Olha o cruzamento, bola para a área, Walter subiu. E é sobre a trombada e o juiz não deu nada de bicicleta. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Golaço! De bicicleta! Os instantes finais desse primeiro tempo é um cruzamento, meteu na área, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Mirassol!
O João Vitor subiu, meteu a cabeça na bola no zagueiro. Ele se ajoelha, agradece ao céu. Aí, portanto, a grande vitória. Sim. Eu quero te agradecer demais, te desejar boa sorte. E veja que as coisas acontecem na vida. Essa campanha no Mirassol, esse jogo que você mesmo disse, eu tinha certeza que você ia falar sobre isso, a vitória mais importante, que era contra um grandíssimo time, o Palmeiras. Líder no momento. Líder do campeonato. Está disputando o campeonato, vai para a Libertadores no dia em que o clube completar 100 anos. É a importância disso. Aí eu vejo a tabela, o último jogo do campeonato pode ser um jogo em que o Mirassol esteja decidindo ficar na fase de grupo da Libertadores e o Flamengo ser campeão. Porque o jogo é Mirassol e Flamengo. Sei lá o que vai acontecer com o Flamengo, com o Palmeiras. Então, as coisas parecem que ficam meio predestinadas para você viver grandes momentos. Vai preparando o coração aí, tá? Obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Galvão e a todos os amigos, obrigado. Ricardo, nosso time corre muito mesmo. É um time de muito trabalho. Eu quero mandar um abraço para os meus jogadores, porque estar em quarto lugar é uma bênção de Deus, mas é também fruto de muito trabalho e eles realmente se esforçam muito no dia a dia. Parabéns pelo programa de vocês, uma honra ter batido esse papo com todos vocês, de tudo que vocês representam. E quem sabe aí até o final da competição a gente possa ainda dar mais alegria para o nosso torcedor e marcar essa vaga direta na Libertadores, que vai ter um valor de título, com certeza. Ontem eu conversei no fim da transmissão com o vovô Antônio, que é um torcedor símbolo, o vovô Antônio, com mais de 70 anos, ele corre 10 km por dia, pedala 20 km de bicicleta, puxa a torcida do Mirassol. Come torresmo. Convidou a gente para estar. Ó o vovô Antônio ali, olha lá o vovô Antônio, que espetáculo, vovô Antônio. Ele que mexe com a torcida. É o ali. preparador físico do time do Mirassol. Eu acho que ele é o preparador físico do time do Mirassol. Ele deve ser o preparador físico do seu time. Você conhece ele pessoalmente? Eu não conheço ele pessoalmente, não, mas o torcedor do Mirassol é fantástico, cara, é fantástico e eu nunca recebi tanto carinho no lugar, então tem que mandar um abraço para todos eles, mais uma vez, parabéns pelo centenário e parabéns pela vitória de ontem. E vamos dar um jeito que no próximo jogo em casa alguém leva o vovô Antônio para conversar com você antes do jogo ou depois do jogo, que ele é muito especial. Foi um momento interessantíssimo, interessantíssimo ontem, o vovô Antônio. Um abraço, parabéns e bom final de campeonato. Grande abraço. Um abraço, fiquem com Deus. Muito bem, então vamos lá, porque nós vamos combinar que o esporte é uma coisa fascinante. É o seguinte, nós vamos para o intervalo para a gente voltar, para fechar o programa, para conversar mais coisas. Voltamos já já. Foi uma ótima entrevista com ele, muito bacana. E é muito bacana ver surgir assim um talento. Você, técnico de grande talento, ver surgir um talento como ele. Vamos lá para o intervalo. Estou rápido, pai.